Flamengo vence o Cruz Azul e está na semifinal do Campeonato Intercontinental de Clubes de 2025. A partir de agora nós vamos comentar tudo sobre esse jogo e também dar um contexto geral de como está a situação do Mundial e quais as chances que o Flamengo tem para conquistar a taça. O Cruz Azul e o Flamengo vinham em fases diferentes. O Flamengo tinha recém se sagrado campeão do Brasileirão na última quarta-feira, uma semana atrás, e não jogou a última rodada, botou o sub-20 e com isso teve um grande tempo de descanso. Já o Santa Cruz não, já o Cruz Azul não teve todo esse descanso, na verdade bem pouco, eles chegaram apenas 48 horas antes do jogo no Catar, porque tinha um jogo pela Liga do México, a fase de mata-mata da Liga do México, porque não é apenas pontos corridos lá, e eles foram inclusive eliminados. Então assim, eles não estavam descansados e vinham de uma eliminação, o que obviamente pesa, enquanto o Flamengo vinha de 2 títulos e de um descanso de uma semana praticamente. Bom, o jogo começa e o Flamengo tem a dominância, como já era de se esperar. A bola não saía dos pés do time e o Cruz Azul, vai ser difícil, toda hora pensei em Santa Cruz. E o Cruz Azul não pegava muito na bola, não tinha posse, quem realmente ficava com a do Flamengo. Mas por outro lado, o Cruz Azul pressionava lá em cima, afinal precisava dar um jeito de tentar neutralizar o esquema do Flamengo. E se tu não consegue ficar com a bola para parar o Flamengo, tu tenta parar a posse de bola do Flamengo, que era isso que eles estavam tentando fazer. Pelo menos tentar parar a posse de bola no ataque, tentando pressionar lá na frente, na área do Flamengo, para o Flamengo não conseguir sair jogando para frente e criar boas jogadas. Bom, aí o Cruz Azul continua assim, o Flamengo também. Só que o que acontece, gol do Flamengo, porque nas poucas vezes que o Cruz Azul tinha a bola, eles vacilavam muito, toques bestas devolvidas bolas devolvidas pro time do Flamengo, que eles erravam, realmente erros assim, bem, não sei como é que pode ser, escrotos, algo que não é pra acontecer normalmente, e acaba que custou muito caro, porque um desses erros deixou a Arrascaeta na cara do gol. Ele marcou e fez 1-0 para o rubro-negro. Mas depois daí o Flamengo, dá pra dizer que começou a ser amassado nesse primeiro tempo. O Cruz Azul entrou no jogo, o Flamengo não conseguia mais ficar com a posse como tinha antes. E o Cruz Azul vinha pro ataque, fazia uma bagunça ali, só que nem chegava com tanto perigo. Mas foi então que a bola fica ali numa baguncinha fora da... Antes a gente teve um gol do Cruz Azul, só que foi anulado por impedimento correto. E daí depois disso a gente tem o gol que realmente valeu. A bola fica numa bagunça aqui, é o gol, né? A bola fica numa bagunça aqui no lado da área, ela sobra aqui no meio, ela quica no chão e o jogador do Cruz Azul, o Sanches, pega de primeira no ar, um golaço, e empatando assim a partida 1-1, e com isso a gente estaria indo pra prorrogação, mas a história do jogo iria mudar logo. E é assim acaba o primeiro tempo, Flamengo 1, Cruz Azul também. Depois do primeiro tempo acabar, na segunda etapa o Flamengo voltou melhor do que estava. Afinal, não estava mais conseguindo jogar e no segundo tempo acabou tendo um jogo mais parecido com o estilo que gosta, com a sua cara, com a posse de bola, verticalizando, tentando atacar. Só que as chances não eram muito grandes, para falar a verdade. Chegava uma hora ou outra ali na área, mas nada com muito perigo que pudesse fazer o Cruz Azul se preocupar. Só que daí o que acontece? A Arrascaeta, de novo eles basicamente saem na cara do gol, um 2-1, com o Bruno Henrique, na verdade um 2-2, se eu não me engano. E daí ele toca pro Bruno Henrique, só que a bola bate no zagueiro que tava no meio, volta pra ele, daí sim, ele resolve bater no gol de canhota por cima, a bola quase não entra, mas entra inteira, o juiz mostra no relógio que o relógio apitou, foi gol, e com isso a bola entrou, o Flamengo finalmente se colocava novamente à frente do placar, e com isso não estava mais precisando de prorrogação, que é ótimo, afinal o próximo jogo já é no sábado e tal, uma prorrogação já descansaria muito mais os jogadores, que agora vão ter, que tiveram bem menos tempo de jogo graças a isso. Bom, depois o Flamengo continuou assim, tendo as chances, e com a bola, simplesmente tinha um errinho ou outro, o Flamengo inclusive algumas coisas bem bestas, mas jogada de escanteio muito ruim, por exemplo, que teve, mas não deixava a chance pro time mexicano atacar.
E com isso, o Flamengo construiu o resultado, não deixava atacar e pronto, ia passando de fase. No final do jogo, os mexicanos ainda tentaram uma bafa, não conseguiram nada, por causa que, sinceramente, falta muita qualidade eles classificarem em terceiro na Liga Mexicana e não foram pra final na parte do mata-mata. Então, assim, falta uma certa qualidade, não é o melhor time do México, não é o melhor time da América do Norte, então, assim, não é o adversário mais qualificado possível. O Flamengo ainda teve uma chance no finalzinho com o Plata, só que ele preferiu tocar pro Bruno Henrique ao invés de bater no gol, e com isso o zagueiro intercepta, e assim acaba o jogo. 2-1 pro Flamengo, o Flamengo classificado, e agora vai enfrentar o Pirâmides do Egito. Pirâmides do Egito me pega, mas pega o Pirâmides do Egito, Pirâmides que nesse Mundial já jogou 2 jogos. Primeiro eliminou o Auckland City da Oceania, assim, aquele que tomou 10-0 pro Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, e também depois eliminou o campeão asiático, e com isso o egípcio, o time africano, chega nas semifinais para pegar o campeão do Derby das Américas, que é o Flamengo. Importante destacar que é campeão, inclusive vale taça, o Flamengo levantou a taça do Derby das Américas, é uma taça parecida com a da final, só que é uma taça azul, basicamente, essa é a diferença. É a taça do campeão do Derby das Américas, então assim, terceiro título do Flamengo em o quê? 1 semana e meia, basicamente, realmente absurdo esse time do Felipe Luiz. Bom, o Flamengo é amplamente favorito na semifinal, porque embora o Pirâmides do Egito tenha chegado aí, tenha eliminado outros 2 times, eles não são o melhor time do Egito. No Egito mesmo a gente tem o Al-Ahly, que jogou a Copa do Mundo de Clubes, no grupo do Palmeiras, quem lembra? Que costuma estar ali, não ser o melhor clube da África. Se não são nem do Egito, imagina da África, né? Então assim, não se espera um jogo muito complicado, o Flamengo deve passar com tranquilidade, jogo no sábado, e daí a final deve, se tudo ocorrer bem, Flamengo e Paris Saint-Germain que não joga outro jogo fora a final, os europeus campeões da Champions já vão direto pra final, a gente pode ter um Flamengo e Paris Saint-Germain na final do Mundial, o que seria um jogaço. Bom, falando aí do contexto do Mundial, falando nisso, cara, o Flamengo tem chances sim de vencer. Por que eu digo isso? Alguns fatores. Primeiro, o PSG tá sofrendo nesse início de temporada, não tá sendo que nem foi na temporada passada. Quer dizer, tá sendo sim, por causa que o início da temporada passada também foi ruim, mas não tá sendo como no fim da temporada passada. Tá bem diferente, tá sofrendo com lesões e tá priorizando só a UEFA Champions League. Eles estão nem aí, até mesmo pro campeonato francês, não são nem líderes do francesão. E com isso a gente já vê que, cara, eles não devem dar muita moral pra esse campeonato. E uma coisa que a gente tem que ver se realmente vai ser verdade, mas os europeus já não davam valor para essa Copa Intercontinental. Agora, com a criação da Copa do Mundo de Clubes, eu acho que eles vão dar menos valor ainda, afinal, se tem algum torneio contra times de outros continentes que eles vão jogar, que é grande, que vale alguma coisa, para eles vai ser o Mundial, se eles tiverem que escolher um, então assim, eu acho que pode ser menos valorizado ainda. Então, esses 3 fatores aí, o PSG começou mal e tá sofrendo com lesões, o PSG tá focando só na Champions, e o desinteresse que pode ocorrer devido ao novo Mundial e o desinteresse natural que os europeus já têm pela competição, podem fazer com que o Flamengo seja campeão. Como? Bom, pra mim o Flamengo não pode fazer que nem o Botafogo do Renato Paiva fez pra vencer o Paris na Copa. Porque se fizer aquilo ali, o Flamengo não consegue, o Flamengo vai tomar uma taca, por causa que a defesa do Flamengo é sim muito boa. Mas acontece que embora seja uma defesa muito boa, eu não vejo conseguindo jogar no contra-ataque como ele jogou. Eu não vejo o Plata fazendo o que o Igor Jesus fez, por exemplo. Então acho que não é uma boa ideia. O Flamengo, se quiser ganhar, vai ter que fazer uma marcação individual, talvez. Deixar os caras criar aqui e se botar um pouco mais pra trás, mas tipo, sabe, cada um marcando o seu. Tipo o Palmeiras fez contra o Chelsea em 21. Tem que pressionar lá em cima, por causa que se o Flamengo não jogar do seu jeito, do seu estilo, tentando não propor o jogo, porque o Paris Saint-Germain tem muito mais qualidade, mas tentando realmente jogar, se o Flamengo não tentar jogar, não vai conseguir fazer o que o Botafogo fez. Se jogar do seu jeito, se jogar tentando alguma coisa, eu não duvido nada de nós termos o Flamengo campeão mundial. Bom ressaltar que a FIFA já confirmou o campeão da Copa Intercontinental de Clubes 2025 é sim campeão mundial. Todo mundo que é campeão mundial desde 1960 é campeão mundial pela FIFA, desde o Santos de Pelé até o Real Madrid no ano passado, e agora possivelmente o Paris Saint-Germain, o Flamengo. Bom, o que nós temos a dizer é o seguinte, obviamente, é mundial,
E por que é mundial, gente? Não porque todos os times jogaram mundial. Então o que a gente vai ter que fazer? Você colorado, você gremista como eu, você palmeirense. Não, palmeirense nem tem mundial mesmo, desculpa. Não era pra fazer piada, eu só me perdi. Você, deixa eu pensar, você São Paulino? Bom, então é todo mundo intercontinental, ninguém tem mundial e vamos lá. Não é verdade, é campeonato mundial, são times de todos os continentes disputando. Tem diferença, é campeonato mundial sim, se ganhar é campeão mundial sim, e a Copa do Mundo de Clubes define o campeão da Copa do Mundo de Clubes. É diferente, e sim, esse campeonato é mundial e o Flamengo tem a chance de conquistar o mundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pra você que assistiu. Cara, o Flamengo, assim, tem tudo pra conseguir fazer alguma coisa bem legal nesse Mundial, não duvido de ganhar, como eu disse. A Arrascaeta, que fez os 2 gols hoje, genial, genial, genial. Temporada absurda. Gols, assistências, um dos maiores artilheiros do Brasil, mete 2 gols no Mundial, o melhor 10 da América. Jorge Arrascaeta decidiu o jogo hoje e é simplesmente um craque, fazendo a melhor temporada da sua carreira. Bom, agora sim, muito obrigado por assistir, deixa o like aí pra nos ajudar a continuar fazendo vídeo, comenta o que você achou desse jogo, se você concorda comigo que o Flamengo tem sim chances contra o Paris Saint-Germain. Muito obrigado e até a próxima.